Nise da Silveira, Senhora das Imagens, é o nome da peça que a atriz Mariana Terra vai estrear na semana que vem no Rio. O espetáculo tem coreografia de Ana Botafogo e conta momentos importantes da vida da médica Nise da Silveira, pioneira do uso da arte, pioneira no uso da arte como terapia nos pacientes dela. Você trata da doutora Nise da Silveira de que maneira? Eu trato dela? Ou ela me trata? Você trata de doutora Nise de que forma? Da forma como ela nos trata a todos. Por aí. Com a arte. Com a arte. A gente tá com esse trabalho já desde início de 2011. Começamos em Brasília e passamos por Maceió, Vitória, algumas temporadas aqui no Rio de Janeiro. E agora tivemos em São Paulo, no Eva Hess, né, por 6 meses. Foi muito interessante a troca com os paulistas. E para pontuar ainda em São Paulo, fizemos os CELs, que é muito interessante da Prefeitura, Centros Educativos Unificados. Então a gente foi pela periferia de São Paulo, apresentando esse trabalho, pessoas que a gente jamais chegaria ou que chegariam a esse trabalho. Foi belíssimo, foi difícil, foi uma maratona, eu falo que realmente foi uma batalha, porque às vezes era muito difícil quando juntam jovens, né, adolescentes e vão para zoar, como eles falam, né? Então, às vezes era difícil segurar, né, os hormônios, enfim, e era muito forte, era uma batalha mesmo, mas ao mesmo tempo era lindo, porque muitas pessoas interessadíssimas e emocionadas e se sentiam transformadas. Veio uma pessoa da Secretaria de Educação falar que no dia seguinte tinha umas meninas se inscrevendo, né, nos cursos que os CELs ofereciam, porque tinham visto em cena, visto trabalho, né? Enfim, então muito bonito ver isso também já assim acontecendo, né? Mas esses meninos que iam para zoar, eles atrapalhavam a peça? Muito. Tinha um dia que tinha um com os pés assim, em cima do palco, com fone de ouvido. Ai, o que a gente tem vontade de fazer num caso dele? Eu fiz algumas coisas. Voou no pescoço de um, praticamente, eu passei perigo. Seu momento Carminha, né? Não, era o momento Tufão. Não, mas até mais, digo que Nise veio com tudo, porque Nise chamava ela de anjo duro, né? E aí eu deixava ela vir, né? Falava, vem, Nise, vem, me toma e foi. Então, às vezes, tem uma hora que ela tem uma cena com a plateia, o que é loucura, né? Pergunta para todos, aí, o que é loucura, o que é loucura? Aí, nessa hora, eles ficavam quietos, e aí eu ia direto neles. Eu falei assim, bom, agora que vocês estão sendo convidados a se manifestar, vocês se escondem? É engraçado, no escurinho, né? Vocês adoram se mostrar. Agora, na hora de falar mesmo, né? Vocês ficam aí quietos. Respondiam? Aí ficavam, não, às vezes ficavam quietos, às vezes falavam assim, soltavam, mas sem se identificar, né? E, enfim, daí outras coisas, né? Teve o diretor, né, que é o Daniel Lobo, entrou num dia... Você não tinha medo não, Mariana? Não tive. Depois que começaram a me falar, você estava em Paraisópolis, você estava no meio, você sabe o que você... Quem podia estar lá, enfim... Falei, bom, aí... Ainda bem que não estava. Não aconteceu nada, graças a Deus, tudo certo. Mas teve um dia que foi interessante que o diretor, que é o Daniel Lobo, entrou em cena e falou, loucura? Loucura é a gente vir do Rio de Janeiro, trazer uma equipe inteira, montar isso aqui tudo desde manhã, cada dia um céu, tá aqui de coração aberto, com afeto e ser recebido dessa forma. Isso é loucura. Aí começou, entendeu? Começou a falar assim, várias coisas em relação a isso e aí eles se acalmaram um pouquinho. Então, no final diziam que alguma coisa ficou, né? Que houve alguma... ouviram de alguma forma. Claro que eles não vão dar o braço a torcer, mas ouviram. Não foi todos os dias assim. A gente fez em 17 dias, 14 apresentações, cada dia em um céu. Cada dia a gente 2 horas para chegar em cada lugar. Já cheguei a assistir um filme num avanço inteiro, trânsito de São Paulo, chegar a cada periferia. Uma peça que leva quase 2 horas, que eu estou sozinha em cena. Danço, canto, isso aqui. Eu falei, gente, eu vou morrer, não sei se eu vou conseguir. Mas não morreu, saiu até revitalizada. Muito bem. E até eu falo que com a Angela Hess, que é a preparadora vocal, eu falei assim, olha, você realmente é uma maga. Eu sempre falei que ela é uma maga da voz. De fato, agora foi a prova dos 7, porque eu não tive isso na voz, nada. Assim, nada. Eu falei, nossa... E você conta a história dela nessas 2 horas de espetáculo? A gente fez... tenta dar conta, porque a história dela é incrível, né? Tem que fazer um grande resumo, na verdade. Claro. Né? E então a gente tenta, na verdade, mostrar. A gente mostra um pouco da história dela, assim, do que ela fez, de quem foi Nise da Silveira, né? Que nasceu em Maceió,
foi para Salvador fazer medicina, uma das primeiras mulheres a se formar em medicina, e depois veio ao Rio de Janeiro, onde ela começou o processo de terapia, através da terapia ocupacional, na verdade, que ela não gostava desse termo. Então, ela dizia, vamos falar emoção de lidar, né? Emoção de lidar com o outro, com o material. E ali no setor de terapêutica ocupacional, ela conseguiu modificar bastante para os ateliês, né? Vamos começar a pintar, enquanto aqueles ditos loucos estavam ali jogados a traças ou fazendo faxina, ela começou a fomentar a possibilidade deles pintarem. Ela era muito amiga do Cândido Portinari. Sim, não, o Cândido Portinari... O de Cavalcante também. O João, também. o filho dele, dela nessa temporada de São Paulo, foi nos assistir 12 vezes. Levantou e falou assim, chorando, emocionado, falou, a peça que mais me emocionou na vida, e hoje em dia somos grandes amigos. Ele quer que, inclusive, a gente faça um trabalho sobre o Portinari no teatro. Por conta, né, de toda essa ligação, como o cajado, porque ele pegou o cajado do pai, né, que ele tem a instituição, né, Cândido Portinari, que é na PUC. Tem todo o acervo. Tem todo o acervo, ele está há 33 anos, né, e aí ele fala isso por quê, o cajado? Porque eu peguei o cajado do meu pai. Meu pai foi um psiquiatra, né, Rafael Infante, que foi diretor do IPUB, na UFRJ, e também revolucionou bastante a psiquiatria através das artes, mais através do teatro. Ele começou, a partir do psicodrama, uma linguagem chamada psicodramaturgia, onde, através de Pirandello, ele tentava chegar nessa possibilidade de discussão, né, de que as pessoas se manifestassem, de que tanto os ditos loucos quanto os estagiários, tanto pudessem ter uma troca efetiva. Né? Ele criou um grupo chamado Andarilhos Mágicos, e foi 2 vezes, né, diretor do IPUB, conseguiu ajudar a implantar o Hospital Dia lá dentro. Morreu muito novo, 47 anos. Eu estou chocada que E fez eu não tudo sabia isso. que o Rafael de Infante, eu fui residente dele. Você conheceu o meu Eu pai? conhecia, a gente Eu não entrava sabia. pela direção, perguntava o que queria. Engraçado, eu te olho e eu sinto seu alguma pai, coisa. Aí eu cara, falei, ela já conheceu meu pai. Maravilhoso. Melhor diretor. Porque eu vivia lá no Então, instituto. Com certeza eu devo ter Maravilhoso, criancinha, mas... maravilhoso. Porque uma tem uma pena. foto aqui, né? Foi Eu uma estava olhando pena. isso quando você estava Bonito, falando, hein? imaginando. Bonito. Aqui tá Um homem gato, né? bonito ainda. Mal de família. Não é? Ela é muito bonita também, né? Acho que tem a ver, né? Não é? Muito gente boa, super do bem, Ele é. super. E ele morreu de quê? Ele morreu, eu falo que ele morreu do inconsciente. Eu falo que ele morreu dessa entrega que foi muito forte. Ele realmente se entregou de fato. Eu vivia com ele direto nos hospitais, eu falava que era minha segunda casa. E ele era 24 horas e falava sobre isso. Eu trabalhei com ele, fiz um Pirandello com ele. Quer dizer, a vida era isso. E na terceira vez que ele ganhou para ser diretor de novo do IPUB, conseguiram dar um jeitinho. Os inimigos, como sempre. A Anísia teve muitos também. Que eram contra, né? Achavam que era romântico, utópico, enfim, né? O que ele queria fazer, e conseguiram afastar ele. E aquilo para ele foi uma porrada muito grande, porque ele já tinha conseguido, através até de estar numa instituição, né? Ele era PhD, ele tinha ganhado uma bolsa na Inglaterra, até nasci lá por conta disso, né? Em psiquiatria, quer dizer, ele tinha um embasamento científico muito grande, mas ele foi a fundo de uma forma, como muitos diziam, utópicas e com a arte. Então, ele até dizia para mim, Mariana, faça universidade para acreditarem na sua loucura, né? Ele falava isso para mim. Então, ele foi até o PhD e mesmo assim continuou lutando. E aí, nessa, ele se viu sem chão. E aí ele criou uma retroticulite, uma coisa muito rara. Foram 3 anos, ele começou com 44 anos. Depressão mascarada, né? E aí não conseguiu. Que loucura. Aí foram 3 anos de luta e aí... Mas você pega o cajado dele... Peguei o cajado. Foi a luta. Isso aqui é um DVD? É o DVD, então. Do Aí a gente espetáculo? exatamente, a gente conseguiu que fazer. bárbaro. Só que eu gostaria muito que você fosse na peça antes de ver Tá o DVD. bom, antes de ver o DVD. Porque... Eu já estou toda tentada aqui, ó. A gente agora vai fazer o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, a partir da semana que vem, 17 de outubro, de quarta a domingo até 28 de outubro. Vão ser só 2 semanas, que a gente vai voltar para São Paulo, numa nova versão, com a queridíssima, maravilhosa Ana Botafogo em cena. Olha! Eu estou, assim, já nervosa. Uau! Porque eu já me emociono, eu juro, eu choro. A Ana entra em cena, eu choro. Eu falei, ela do meu lado.
Como é que vai ser? O chororô. Vai ser um chororô do bom. Vai ser lindo. E o João vai estar em cena, o Assis Brasil, que fez a trilha original, que é um pianista, né? Vai estar ao vivo, tocando a trilha, com Caíto Marcondes, que é um percussionista de São Paulo. Então a gente vai fazer agora essa nova versão, Nise da Silveira, Guerreira da Luz. Isso vai aqui no Rio? Não, agora no Rio a gente faz o Parque das Ruínas ainda, Nise da Silveira, Senhora das Imagens, que é a coreografia da Ana Botafogo, tem a voz do Carlos Vereza, que faz como se fosse a voz do Jung, a voz do inconsciente, né? E o Assis Brasil fez a trilha, a gente faz essa versão. Bom, vamos passar rapidinho um trechinho? Vamos. Então vamos. Io, Mariana de Oliveira Infante, nata a Sheffield nel giorno 31 ottobre del 1977. Sono strega, sono Dio, sono figlia, padre e madre. Sou Nise da Silveira, Senhora das Imagens, e estou viva! Esse é um pensamento do Artaud, que a gente faz em italiano por conta da minha origem italiana. Artaud era francês, Antoine Artaud, que foi um filósofo, teatrólogo, também levou eletrochoque, né, foi tido como esquizofrênico. E Nise era uma grande admiradora de Artaud, de Antoine Artaud, inclusive foi ela responsável pela montagem do Rubens Correia, né, da famosa montagem do Artaud. Então a gente pega o pensamento de Artaud e fala ele em italiano. Por quê? Com a dificuldade que o público não compreende direito, que o louco é aquele que a sociedade não quer ouvir, não compreende. Então, se a gente fizer na Itália, eu faço a peça em italiano e faço essa parte em português. Tá. A ideia é realmente a tentativa de comunicação, a dificuldade de... Pois é, a Mariana vai ficar no Parque das Ruínas hoje? Não, de quarta a domingo, a partir de 17 de outubro a 28. Tá 17 certo. a 28 de outubro. Malu, obrigada por ter vindo também, obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Então a gente fica combinado assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.